بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Na aula de hoje nós começamos um pouco mais cedo e as perguntas com certeza elas levaram um tempo maior, principalmente sobre a aula de manhã hoje, que foi, acho que pouco polêmica, não polêmica, questões que muitas pessoas às vezes não sabem sobre os detalhes das orações, e a gente fala esses detalhes através dos hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através dos hadith que são citados no Bukhari. E é bom ouvirmos, aprendermos, porque as questões da nossa religião ou as práticas da nossa religião, elas são de extrema importância, principalmente as orações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós já citamos no hadith, ele disse que uma pessoa que reza durante 60 anos e Allah não aceita nenhuma das rak'ah dele, porque ele não consegue praticar a oração da forma correta como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostrou. Então a nossa religião, ela requer informações, ela requer conhecimento. Ela não pode ser levada a pessoa falar: eu já nasci muçulmano, eu vi os meus pais rezarem de uma forma, ou fulano rezar de uma outra forma, e ele praticar a reza sem saber e conhecer as questões importantes, os detalhes das orações, aquilo que valida a sua oração e aquilo que invalida as suas orações. Então isso foi mais ou menos falado através de várias perguntas que as irmãs, eu queria agradecer aqui todas as irmãs, mashallah, por causa da Copa hoje, adiantaram, pensei que poucas iriam vir, mas alhamdulillah a maioria está aqui. E hoje nós temos um assunto muito importante em relação à Fatiha, que nós já tínhamos iniciado na aula passada. Eu acho que uma das perguntas que foi feita de uma das irmãs antes da aula sobre a questão da Copa do Mundo. Você vai falar da Copa do Mundo? O que vocês acham? Vamos falar? Sim. No Islã, ele reconhece o esporte ou não? Sim. Reconhece, né? O Islã, ele reconhece o esporte. É bom nós sabermos e participarmos também da questão do esporte, porque nós vivemos num mundo onde o esporte ele é ativo. E o Islã, há 14 séculos atrás, há mais de 14 séculos atrás, ele já incentivou as questões do esporte. Inclusive nós temos livros. Tem um livro de um dos sheikhs conhecidos, né? Ele atualmente ele mora em Istambul, na Turquia, é um grande amigo nosso. Ele tem um livro chamado Arba'una Hadithan fi Fada'il al-Riyada, um livro chamado 40 Hadith sobre a importância do esporte. Subhanallah, 40 Hadith, sim. E ele ajuntou os hadith mais corretos. Agora, tem outros hadith? Tem questões importantes? Sim, ele citou nesse livro várias questões importantes, né? Esse sábio, ele é chamado Muhammad Khair Ramadan Yusuf, barakallahu fi. Ele é uma das pessoas que tem vários livros escritos sobre a religião, e ele é um dos grandes historiadores, é uma pessoa humilde, é uma pessoa bem conhecida, né? Ele colocou a posição nesse livro, a posição do esporte na religião muçulmana, os tipos de esportes que poderão ser praticados, a importância do esporte para os nossos corpos e a importância do esporte no nosso comportamento também, como é que nós nos comportamos em relação ao esporte, e a história do esporte no Islã. Então ele colocou vários detalhes. Se a pessoa ler esse livro, saber ler o árabe, né, e ter acesso a esse livro, é de extrema importância, né? Ele colocou no livro dele algumas questões que nós poderemos citar. Qual tipo de esporte que nós poderíamos citar? Tinha futebol no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O que tinha no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quais são as coisas permitidas, as coisas não permitidas? Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Alcorão Sagrado sobre o esporte no versículo da Surah Al-Anfal, quando Allah ele fala: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. O que é وَأَعِدُّوا? وَأَعِدُّوا e forme a formação, da pessoa se formar. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, aquilo que vocês conseguem de força. A força, ela vem através do esporte. O esporte, ele que traz a força, seja através de corridas, de futebol, de lutas,
de outros meios, qualquer tipo de meio que te leva para você ser forte, o Islã ele incentiva através desse versículo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala no hadith: al-mu'minu al-qawi, o crente forte, ahabbu ila khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Al-mu'minu al-qawi, o crente forte, é mais amado e melhor para Allah subhanahu wa ta'ala do que o crente fraco. وفي كل خير, em todos tem o bem. Tanto esse como o outro, eles têm o bem perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas o mais forte ele é mais amado para Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é um incentivo para que o muçulmano seja o quê? Esportista, né? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele falou para o Salman, quando falou para o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era o Salman, né, que ele não dava os direitos para a esposa dele, né? O Rasul alaihi salam ele disse para ele: inna li nafsika alayka haqqa wa li jasadika alayka haqqa wa li zawjika alayka haqqa wa li zawrika alayka haqqa fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falou para o companheiro: você tem os direitos para com a sua família, os direitos para com os seus visitantes, o direito para com o seu tempo e o direito para o seu corpo. O seu corpo tem um direito. Qual que é esse direito? De permanecer o corpo forte e ter para fazer esporte. Somente com esporte que ele consegue fazer o quê? Deixar o corpo dele na forma correta. E isso é um incentivo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quais são os esportes que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram feitos ou que tinha no tempo dele? Dentre eles, os esportes que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha era o andar, o correr, a luta, o nadar, a montaria em cima dos cavalos, dos camelos, né? Também o tiro ao alvo. Tudo isso era um esporte que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele participava junto com seus companheiros. Ele fazia e acompanhava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ia da mesquita dele até Quba, é uma distância grande. Os sahaba eles falam que toda semana ele ia ou ia na montaria ou ia a pé. A pé, então ele ia a pé. Isso daqui é um esporte. Hoje qualquer médico que você for, ele vai te falar: você deve caminhar. Ele te pergunta: quantas vezes por semana você caminha, não é? E quanto tempo? 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. E ele fala: no mínimo 45 minutos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia essas caminhadas, também incentivava os seus companheiros. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou os hadith claros para nós: aquele que caminhar da sua casa para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem por cada passo que ele levanta uma ação que eleva ele, e um pecado que será apagado, e um degrau que será elevado dentro do paraíso. Então é um incentivo para você andar, é um esporte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele até nas adorações, essa adoração de você vir da sua casa para a mesquita é um tipo de adoração. No Hajj ou na Umrah tem um tipo de adoração que é um esporte. Nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele veio de Meca para Medina com seus companheiros, de Medina para Meca com seus companheiros, eles iam fazer a primeira Umrah depois que os incrédulos permitiram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E já falamos sobre essa Umrah numa das aulas, que os incrédulos iriam deixar o espaço ali livre perto da Kaaba, e que ninguém iria participar a não ser o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com os muçulmanos, com os seus companheiros, e que eles ficariam em cima da montanha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou em Meca, ele veio com 1.400 pessoas, seus companheiros. Eles vieram sem armas, vieram somente para fazer uma adoração, que seria a Umrah. E quando chegaram lá, o Satanás ele disse para quem? Para os incrédulos: é o momento de vocês acabarem com os muçulmanos, porque agora eles vieram de Medina, todos cansados, alguns com febre, sem armas. Então vocês
devem aproveitar essa situação e acabarem com eles, para vocês não terem nenhum constrangimento de terem esses muçulmanos na frente de vocês. E o anjo Gabriel veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse para ele sobre essa situação. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria fazer? Voltar para Medina, 450 quilômetros? Não tinha como. Enfrentar e ir direto para Kaaba para fazer a Umrah era um perigo, porque os incrédulos já tinham essa ideia na cabeça. Eles falaram, vamos ver a situação deles, se eles realmente são fracos, e a gente vai lá e acaba com eles. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de entrar na mesquita, o que ele falou? Ele falou para os seus companheiros, Rahimallahu imra'an arahum minkum al-yawma quwwa. Que a misericórdia de Allah esteja com qualquer pessoa dentre vocês que mostra para eles agora uma força. E eles olharam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qual a força que nós deveremos mostrar? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele pegou a capa que estava em cima do ombro dele, colocou embaixo do seu ombro e deixou o seu ombro descoberto. E entrou na mesquita correndo. E os companheiros fizeram o mesmo, entraram todos correndo. Imagina, 1.400 pessoas entraram na mesquita de Meca para fazer o tawaf em volta da Kaaba, todos correndo 3 vezes. Foram lá, os incrédulos do outro lado olhando, eles falaram, alguém falou que eles são fracos? Vieram de uma viagem e mesmo assim chegando aqui já no início vieram correndo e eles mostrando os seus músculos. Deixem eles praticarem a Umrah deles, porque se a gente tocar nessas pessoas, acho que nós que vamos morrer e não eles. E deixaram eles. Esse é um esporte. Até hoje nós fazemos. Essa é uma sunnah. Quando uma pessoa chega em Meca, a primeira coisa que ele faz ao chegar em Meca, na Kaaba, isso é para os homens e não para as mulheres, né? É ele fazer o quê? As 3 voltas ele fazer correndo, mostrando o quê? O ombro, o seu braço. Então essa corrida que ele faz, as primeiras 3, são 7 voltas, as primeiras 3 ele deve correr, é um tipo de esporte. É um esporte na adoração, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava numa viagem certo dia e ele disse para a Aisha, estava com ele. À noite as pessoas dormiram e ele levantou e falou para a Aisha, vamos fazer uma corrida? Ela falou, vamos. Aí a Aisha, ela disse, eu era ainda magrinha, eu conseguia correr. E aí fui correndo com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e eu ganhei a corrida naquela noite. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam correndo, deixou ela correr e ganhar essa corrida. Passou um tempo, 2, 3 anos, numa outra viagem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele acordou a Aisha novamente durante a noite e disse para ela, que tal praticarmos a corrida? Ela falou, vamos. E eles foram lá disputar a corrida, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e quem? A Aisha. E eles correndo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganhou. A Aisha, ela falou, depois de um tempo eu engordei um pouco, né? Natureza das mulheres, né? Fica em casa. Ela falou, engordei um pouco e aí não consegui alcançar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aí ele ganhou de mim. Aí ele falou, Aisha, essa é por aquela. Um por um a um, faltava um empate, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando veio um homem, veio um homem que ele morava num local onde a caça era normal ali. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para ele, وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ, e aquilo que você citou para mim da situação de vocês, onde você mora, أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ, que você está num lugar onde as pessoas caçam. A natureza deles é eles caçarem para trazerem a caça e viverem através da caça. فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ, aquilo que você caçar com as suas flechas, فَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ كُلْ, que diga Bismillah e atire a sua flecha. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está ensinando a maneira que a pessoa usa a flecha e o que ele fala se ele for caçar com a flecha. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ, todas as questões que não têm recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَسَهْوٌ,
é uma questão de brincadeira que não é válido para Allah subhanahu wa ta'ala e que a pessoa não estará levando benefício nenhum perante Allah. Illa arba, a não ser 4 questões se a pessoa fazer, se ele pode brincar e tal. Quais são essas 4 questões? Mashyu ar-rajuli bayna al-gharadayn. A pessoa andar, se ele estiver 2 pontarias aqui e aqui, ele vai saber, eu vou lançar a flecha desse lado ou do outro lado. Ele vai correndo para ver aonde que acertou a flecha aqui, aonde que acertou a flecha lá. Então essa pessoa que fica correndo ali para ver as flechas onde que estão acertando ou tiro ao alvo, essa é uma das questões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, isso é uma adoração. Isso é uma adoração. E também وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ, ou ele disponibilizar o seu cavalo para a corrida, também esse estará numa adoração. قَالَ وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ, ou ele brincar com a sua família. وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ, ou ele aprender a nadar. A natação é um esporte. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dizendo, a pessoa que aprende a nadar, ele está numa adoração. Também as questões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele incentivava os seus companheiros quando ele disse Irmu Bani Ismail. Irmu quer dizer que ataquem as suas flechadas. Bani Ismail, aqueles que são descendentes do Ismail. فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا. إِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا. Ele disse, Ismail, o profeta Ismael, ele usava muito a flechada, então ele tinha uma boa pontaria, então vocês devem aprender aquilo que o profeta Ismael fazia. Aí ele disse, porque ele viu que várias tribos estavam ali e cada uma estava tentando ver quem que acerta mais as flechas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, Irmu Bani Ismail, فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا. Façam rimeia, então jogam as flechas, Bani Ismail, que o pai de vocês ele era um flecheiro, então ele atirava as flechas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ, e eu estou torcendo para fulanos. Aí todos eles pararam. O profeta perguntou, mas por que vocês pararam de lançar as flechas? Eles falaram, como é que nós poderemos ganhar de alguém que o profeta está torcendo com ele? Ele falou, então estou com todos vocês. Aí foram lá e começaram a lançar. Aqui vem a torcida também, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele incentiva a torcer também, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele tinha um camelo chamado Al-Afba, uma camela chamada Al-Afba. Essa camela, o que ela fazia? Era uma das camelas mais fortes e que corria mais. Isso é um sinal de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele era uma pessoa que se importava com o esporte, no seu corpo, naquilo que ele tinha. A camela, ninguém conseguia alcançá-la quando era feita uma corrida. Até que veio um beduíno de fora, ele veio até Medina e foi falar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre que ele tem uma camela ou um camelo que consegue competir com a camela do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceitou a competição. E os sahaba todos, quando souberam que a camela do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria participar numa competição de corrida, todos estavam presentes para torcer para quem? Para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E na hora que veio a camela do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o camelo do beduíno, e foram lá na corrida, começaram a correr. Aí o camelo daquele beduíno era bem mais preparada, ela foi lá e ganhou do camelo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eles ficaram chateados. Hoje esperamos que o Brasil ganhe, né, para a gente não ficar chateado. Inshallah que vai ganhar sim. Então, a torcida, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele olhou para os seus companheiros, né, dizendo que tá, mas todos nós somos sujeitos a ganharmos e perdermos, né? Então, o que ele disse? Ele diz, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aproveita todas as situações. Ele disse, ما من شيء في هذه الدنيا, não há algo nesse mundo, يرفعه الله عز وجل, que Allah subhanahu wa ta'ala
eleva, enobrece, إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُ. A não ser que Allah subhanahu wa ta'ala, ele determina que vai colocá-lo, ou vai, essa coisa mundana, ela vai perder um dia. Então as questões mundanas, elas não vieram para sempre prevalecer. O que prevalece é o quê? Aquilo que é do dia de juízo final, que seria o paraíso. Mas nesse mundo todos nós somos sujeitos a ganharmos e a perdermos. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ensinou isso para os seus companheiros. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fazia? Tem um hadith do Abdullah ibn al-Harith. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocava as crianças desde pequenas. Ele treinava quem? As crianças, os jovens, os grandes, todos eles eram treinados. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele participava desses treinos. O Abdullah ibn al-Harith, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocava Abdullah e Ubaidullah de Bani al-Abbas, e aí ele dizia para eles: corram, e aquele que for mais ligeiro, que chegar primeiro, eu darei isso e aquilo. E eles corriam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esperava para ver quem que iria ganhar, até que o Abdullah ibn al-Harith, ele disse: فَيَسْبِقُونَ إِلَيْهِ فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ وَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلْتَزِمُهُمْ. E eles caíam sobre as costas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e se jogavam em cima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele os abraçava e beijava cada um deles para incentivar. Um beijo do profeta Muhammad, um abraço do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um grande incentivo. Isso significa que eles sempre estavam lá, querendo fazer essa competição, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivava eles, dava algo, e também abraçava eles e dava um carinho a essas pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até os jovens de 15 anos, tem dois jovens, um chamado Rafi' ibn Khadij. Rafi' ibn Khadij era uma pessoa que acertava uma mosca na flecha. Ele atirava com as flechas e não tinha nada que escapava dele. E o Samura ibn Jundub tinha 14 anos, era um lutador, ninguém ganhava dele. Então ele era um campeão na luta livre. O Rafi' ibn Khadij era campeão em quê? Na flecha. Na batalha de Uhud, os dois vieram para participar com a batalha com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a eles: vocês têm 14 e 15 anos, não vão participar. Ele devolveu os dois. Os dois começaram a chorar e pedir para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta não deixou. De repente, quando eles foram, o Rafi' ibn Khadij, ele veio com o pai dele até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta disse para o profeta, o pai dele: ó mensageiro de Allah, o meu filho Rafi', ele não vai participar diretamente da batalha. Ele acerta qualquer coisa que o senhor quiser. Então deixe ele participar junto com os flecheiros. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: tudo bem, já que vocês insistem com os flecheiros, então eu vou permitir que ele entre. Quem que ficou sabendo? O amigo dele, que era Samura ibn Jundub. Ele veio correndo até o profeta e disse: ó mensageiro de Allah, o senhor deixou o Rafi' participar, deixa eu lutar com ele para ver quem que ganha. E o profeta disse: os dois vamos lutar. Os dois lutaram e o Samura ganhou do Rafi' na luta, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitiu que os dois entrassem. Esse é o tipo de esporte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele proibiu algo. Todo esporte é permitido. Todo esporte que não prejudica o ser humano, ele é permitido. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se você analisar, ele coloca regras. Tipo, a gente fala, as lutas que possam um prejudicar o outro. Tipo de boxe, não sei o que, tal, essas coisas que podem prejudicar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre essa questão. Ele disse: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ, se um batalhar contra o seu irmão, lutar contra o seu irmão, فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهِ, que evite o rosto. فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ, que Allah criou Adam na sua fisionomia. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para que as pessoas, se elas fizerem uma luta livre, que evitassem qualquer tipo de soco ou tapa aonde? No rosto e na cabeça. Então tem regras aqui que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam coloca.
está a luta livre em si. Tem um homem chamado Rukana. Rukana era um dos incrédulos. Era a pessoa mais conhecida na força. Ele era uma pessoa forte. E ninguém conseguia derrubá-lo. Ninguém conseguia lutar contra ele e ganhar dele. Certo dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava no deserto, num lugar onde o Rukana estava ali. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele rodeava entre as pessoas para divulgar a mensagem para todas as pessoas. O profeta Muhammad, ele não deixava uma pessoa, a não ser que ele não falasse sobre a religião. Foi até o Rukana e disse para ele: "Ya Rukana, por que você não adora a um único Deus? Fale la ilaha illallah, nós temos uma vida após a morte." Foi falando para ele. O Rukana olhou para ele e disse para ele assim: "Você me chamando para o Islã?" Ele falou sim. Ele queria gozar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não queria aceitar, então falou para ele: "Olha, vamos lutar eu e você. Se você ganhar, aí eu me converto para o Islã." Aí o profeta falou: "Vamos." Luta livre, imagine, a pessoa mais forte dentre os árabes e conhecido com a sua força, né, que ninguém conseguia jogá-lo no chão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se preparou. O Rukana levantou e veio para enfrentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta segurou ele com as duas mãos e jogou ele no chão. O Rukana olhou assim, como se tivesse assim, estranhou que acho que você me pegou de surpresa. Aí levantou o Rukana. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: "A segunda é a Rukana." Pegou ele novamente e jogou no chão. O Rukana levantou. O profeta foi lá de novo, falou: "A terceira é a Rukana." Terceira vez também. 3 vezes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam joga ele no chão, uma coisa que ele nunca tinha perdido, ou que alguém conseguisse jogá-lo no chão. O Rukana olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: "Eu testemunho que essa força não é uma força de um ser humano normal, e testemunho que não há outra divindade além de Allah e você é mensageiro de Allah." Se converteu para o Islã através do esporte. Hoje os nossos irmãos lá no Qatar, eles estão divulgando a religião através do esporte, né? Impedindo as coisas erradas de acontecerem ali, e a gente incentiva os nossos irmãos lá no Qatar para que realmente eles sejam firmes nisso, né? Inshallah eles serão, que a divulgação da mensagem de Allah, aquilo que é verdade, o que o Islã é, como é que ele é, o que o Islã aceita, o que não aceita. Isso é uma questão importante. Nós percebemos que aqui, através do esporte que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele incentivava os seus companheiros, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocava regras, incentivava as pessoas, falava sobre as questões sobre o esporte, como é que as pessoas iriam praticar e quais são as regras, quais são as recompensas delas na divulgação da mensagem através do esporte. É isso que nós deveremos fazer também quando a gente fala sobre a questão do esporte. Até que Abdullah ibn Umar, para finalizar, eu não vou tomar muito tempo para vocês se prepararem para o jogo, eu sei que todos estão ansiosos, né? A gente está falando de esporte, vem aqui um esporte que a gente gosta, que é o futebol, né? E tem algumas irmãs que moram um pouco longe, né, para chegar em casa. Eu vou falar essa história e já terminar. Abdullah ibn Umar, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou um hadith para nós, um hadith que está no Bukhari. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fazia sempre a corrida entre os cavalos. A corrida entre os cavalos. Inclusive ele citou detalhes sobre essas questões. Tem gente que fala, olha, corrida tal, nos cavalos, nisso e naquilo, quais são as corridas permitidas, que nós poderemos usar os animais e não usar e tal. Até nessas questões nós temos as regras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como falou Abdullah ibn Umar, sabaqa bayna al-khayl al-mudmarah, bayna al-khayl al-mudmarah wal-khayl ghayr al-mudmarah. O que é al-khayl al-mudmarah? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele trouxe os cavalos que eram preparados. Al-mudmarah é aquela que eles dão muita comida, depois eles prendem ela, deixam ela suar para ela emagrecer um pouco, depois eles dão alimentos, deixam ela, é o preparo que eles fazem, ela tem
como correr de uma forma, é um preparo que eles faziam antigamente, então ela ia por vários quilômetros sem cansar. Essa que é chamada al-khayl al-mudmara. Al-khayl al-mudmara, os camelos não preparados, são os camelos que são os cavalos que comem e dormem, não são preparados. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usava os dois para o treino, para as pessoas fazerem disputas. O Abdullah ibn Umar, ele dizia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandava trazer os cavalos que são preparados e os cavalos não preparados, esses para fazerem uma corrida sozinhos e esses para fazerem uma outra corrida. Corrida onde? De que forma? Olhem os detalhes que Abdullah ibn Umar ele fala. Ele falava que al-khayl al-mudmara, de que local até que local? Min al-Haifa ila Thaniyat al-Wada'. Abdullah ibn Umar ele disse, do lugar chamado al-Haifa, eles corriam até um lugar chamado Thaniyat al-Wada', que seria 8 quilômetros. Esses o que? São os cavalos preparados. E o Abdullah ibn Umar ele dizia, al-khayl al-ghayr mudmara, os cavalos que não são preparados, min al-Thaniya ila Masjid Bani Zurayq, do lugar chamado Thaniya até um local chamado a mesquita de Bani Zurayq. Ali tinha mais ou menos 1,5 km. Então aqueles preparados tinham 8 quilômetros, os não preparados 1,5 km. Significa o quê? Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não abusava dos cavalos que não eram preparados, que nós não poderemos abusar dos animais se a gente usá-los para fazermos o nosso esporte. Entenderam? Então, até Abdullah ibn Umar ele falou, وَكُنْتُ مِمَّنْ أَجْرَى, eu era dentre aqueles que competiam com os cavalos preparados. فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا, e a gente correndo, de repente o meu cavalo ele pulou em cima de um muro, فَسَبَقْتُ النَّاسِ, e eu ganhei aquela corrida. Abdullah ibn Umar está falando sobre uma das competições onde ele ganhou a corrida naquela competição. Então as pessoas competirem, ganharem, ficarem felizes ao ganharem, ficarem tristes ao perderem, isso é normal. E era entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usarem vários métodos para o esporte, tipo a corrida, de andar, no cavalo, na natação, nas flechas. Tudo isso tinha no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram as pessoas mais preparadas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com certeza, era a pessoa mais preparada do que qualquer um deles, e o incentivo dele era preparar as pessoas. Até que uma pessoa, ele dizia, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou para o Sa'd ibn Abi Waqqas uma palavra que toda pessoa desejaria que o profeta tivesse falado a ele. Ele falava para o Sa'd, irmi Sa'd, taque as flechas, Sa'd, fidaka abi wa ummi, fidaka abi wa ummi, eu entrego a você pelos meus pais, pelo meu pai e pela minha mãe, que seriam assim, entrego eles por ti, por você jogar as flechas. Isso é um grande incentivo para o Sa'd. Irmi Sa'd, fidaka abi wa ummi. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele somente falou aquela palavra no momento de esporte, incentivando o Sa'd para que ele jogasse, ou para que ele tivesse a pontaria nas flechas, para ele jogar as flechas. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos incentiva, e por isso que nós temos esporte sim na nossa religião, mas tudo para dentre as regras são várias aqui, não vamos citar, mas dentre elas que ela não te impede da prática da oração. Agora chega a hora da oração, na hora do jogo, o que eu faço? Espero o jogo terminar? Não, eu rezo, depois assisto o jogo. Eu tenho coisas para fazer, coisas assim que são muito importantes. Não, faça aquilo que é importante e depois você vai e assiste o jogo, né? Agora dá para adiar, tipo a nossa aula hoje era 3 horas, nós adiantamos por causa do jogo, não há problema, já que nós temos o tempo, todas as irmãs presentes, né? Um jogo que possa prejudicar as pessoas, que tenha algo que seja
contra as regras e as leis de Deus. Aí a gente fala, colocando dentro as regras e as leis de Allah e do Islã, não há problema. Se saírem fora das regras, a gente tenta consertar para colocar dentro das regras e o esporte se torna lícito, inshallah, dessa forma. Barakallahu fikum. Inshallah, na aula que vem nós iremos falar sobre a continuidade da nossa aula da semana passada sobre a importância da Fatiha. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.